Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Antes de nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, pede-se que todas as crianças sejam conduzidas ali para o salão, onde elas terão uma palavra apropriada para a sua idade e também estarão ensaiando para continuarem adorando o Senhor Jesus. Meus irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Versículo de número 5. Louvado seja o Senhor Deus por esta oportunidade que nós temos de estar na sua presença, na sua casa. E você que veio fez bem, pois o Senhor Deus tem ainda uma bênção para as nossas vidas. Amém, irmãos? Diz assim o texto bíblico, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo de número 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Curva a sua cabeça. Soberano eterno Deus, no nome de Jesus, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Pedimos a tua graça, a tua bondade sobre nossas vidas. Reconhecemos, Senhor Deus, que somos pequeno e falho, e a tua palavra é santa e poderosa. Abençoa a igreja, Senhor Deus. Abençoa os nossos irmãos com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, queridos irmãos. Antes de nós iniciarmos a meditação, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar a todos os irmãos para o próximo sábado. Próximo sábado, como de costume, já vínhamos fazendo durante o ano passado, exceto algumas poucas exceções, nós teremos aqui aquele período de oração, aquela mini vigília, e os irmãos todos são convidados a partir das 22h30 a vir buscar a face do Senhor, juntos, um ajudando o outro em oração, Deus no meio, Jesus Cristo no nosso meio, nós iremos vencer. Lembrando que é semana de ceia e é uma oportunidade, a mais para nós estarmos unidos em comunhão, buscando ao Senhor Deus em oração. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos hoje no culto de domingo, culto onde as famílias têm assim uma maior possibilidade de se reunir na casa do Senhor Deus, culto com as famílias. E o Senhor Jesus Cristo nos coloca esta palavra para a nossa meditação nesta oportunidade. Eu gosto muito de ir meditando versículo por versículo, observando as palavras chaves, as palavras que o Senhor Deus desperta em mim uma maior atenção. Evidentemente que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, toda ela tem uma aplicação gigantesca para as nossas vidas, mas nós somos limitados, não é verdade? Nem sempre nós conseguimos extrair tudo aquilo que a Bíblia tem para nós, mas dentro daquilo que o Senhor Deus coloca no meu coração para meditar com os irmãos nesta oportunidade, eu gostaria de iniciar dizendo que o capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1, vai narrar a passagem do Senhor Jesus pela cidade de Jericó, a cidade de Jericó. É interessante, queridos irmãos, que algumas coisas insistem em existir,
Preste atenção nisso. Algumas coisas insistem em existir. A cidade de Jericó é uma das cidades mais antigas que existe no mundo. Preste atenção nisso. A cidade de Jericó é uma das cidades mais antigas que existe no mundo. E esta cidade que foi destruída várias vezes. Eu acredito que uma das destruições mais conhecidas da cidade de Jericó, todos nós conhecemos o relato dela, que está no capítulo de número 6 do livro de Josué. É interessante, irmãos, como que tem coisas que insistem em existir. Josué, no capítulo 6 do seu livro, após os hebreus invadirem e destruírem a cidade de Jericó, Josué, ele vai amaldiçoar, preste atenção nisso, ele vai amaldiçoar aquela cidade. No versículo 26 do capítulo 6 do livro de Josué, nós lemos sobre uma maldição sobre aquela cidade. Está escrito assim: e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Josué capítulo 6 versículo 26. Veja que Josué, ele lança uma palavra de maldição, dizendo: se alguém tentar reconstruir esta cidade, esta pessoa vai perder pelo menos os seus 2 filhos, o primogênito, o primeiro filho, e aquele filho mais novo. Ele vai perder estes 2 filhos. Observe, irmão, preste atenção, que a Bíblia vai dizer que nos tempos do rei Acabe, preste atenção nisso, o rei Acabe, um rei ímpio, um rei mau, um homem perverso, a Bíblia vai narrar no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 34, 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, a Bíblia vai dizer a respeito de um homem chamado Iel, e este homem que era beletita, ele vai lançar o projeto de reconstrução da cidade de Jericó. Ele vai reconstruir aquela cidade. Era realmente uma cidade que insistia em existir, e ele lança aquele projeto de reconstrução, e a palavra de maldição de Josué cumpre-se sobre aquele homem, de forma que quando ele inicia a reconstrução, ele perde um dos seus filhos, e quando ele termina a reconstrução, ele vem a perder um segundo filho. A palavra de Josué vai se cumprir sobre aquele homem. Veja, a cidade de Jericó, ela é conhecida na Bíblia como a cidade das palmeiras, e a palmeira, ela é uma árvore bastante interessante. Ela tem muita elasticidade no seu caule, no seu tronco, de maneira que quando a ventania chega, quando a tempestade chega, ela se curva, parece que vai quebrar, mas assim que a tempestade passa, ela novamente se levanta e permanece plantada no mesmo lugar de sempre. Jericó realmente, irmãos, vai ser destruída, reconstruída, destruída, reconstruída, e Jericó vai trazer sobre si um rótulo de uma cidade amaldiçoada. Jericó vai trazer sobre si um rótulo de uma cidade ruim, de uma cidade que poucas pessoas queriam passar por lá, de uma cidade de ladrões, de uma cidade de prostitutas, de uma cidade de mendigos, pedintes à beira do caminho.
esta era a fama de Jericó nos dias que Jesus esteve fisicamente aqui neste mundo. Ninguém queria passar por Jericó. Se as pessoas pudessem, as pessoas certamente iriam desviar de Jericó. Os irmãos hão de se lembrar que quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus, ele vai dizer que o homem que cai nas mãos dos salteadores, ele vai cair nas mãos dos salteadores exatamente quando este homem está caminhando do caminho de Jerusalém, que desce para Jericó. Ou seja, Jericó era um local de salteadores, Jericó era um local de ladrões, Jericó era um local de pessoas perversas, Jericó era um local em que um homem evitaria passar por lá. Mas é tremendo, irmãos, é maravilhoso que Lucas 19, versículo 1, vai dizer: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. É maravilhoso, irmãos, que aquela cidade amaldiçoada, e lembrem-se, que quando o homem peca, o pecado original, Gênesis capítulo de número 3, quando o homem peca, no versículo de número 17 de Gênesis capítulo 3, o Senhor Deus, o próprio Deus vai dizer a Adão e Eva: maldita é a terra por causa de vós, maldita é a terra por causa de ti. Então você pode fazer um paralelo, uma comparação, porque Jericó vai ser amaldiçoada por Josué, mas o planeta Terra, a terra física, vai ser amaldiçoada pelo próprio Deus por causa do pecado de Adão. Isso, eu faço essa comparação, eu faço essa análise e eu fico maravilhado. Por quê? Porque se Jericó era amaldiçoada e Jesus fez questão de passar por ela, o planeta Terra, a terra em que nós vivemos, em que nós nos relacionamos, Jesus também fez questão de vir até ela. Por quê? Porque Jesus não é alcançado por nenhuma palavra de maldição, muito pelo contrário, toda maldição é quebrada pela obra maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Tem pessoa que diz: eu não vou naquele bairro, aquele bairro é perigoso. Jesus vai lá. Tem pessoa que diz: eu não vou naquela favela, só tem gente que não presta. Jesus vai lá. Tem pessoa que diz, irmão: o Silvino é um bairro de periferia, mas Jesus está aqui nesta noite para nos abençoar. Aleluia. Turabacachura mandarraia. Aleluia. E tendo Jesus entrado, Lucas capítulo 19, versículo 1, em Jericó. Aleluia. Ora, se um simples profeta Eliseu, quando ele chega numa cidade, os homens dizem: a cidade é boa, mas as águas são amargas. Aí Eliseu diz: traz uma salva, traz sal, põe sal na salva, vai até o ribeiro, joga sal no ribeiro e diz: em nome do Senhor, a partir de hoje, estas águas não serão mais amargas, serão águas boas. Se um simples profeta de Deus foi capaz de transformar águas amargas em águas boas, quanto mais Jesus Cristo, nosso Senhor, que está no nosso meio nesta noite, tem o poder de nos abençoar. Torabacachanda condelabachandaraia. Ele entra onde ninguém quer entrar. Ele entra onde ninguém poderia entrar. E ele entra com propósitos específicos. A Bíblia diz que Jesus, tendo entrado em Jericó, ia passando. Observe o quanto a igreja é privilegiada, porque em alguns lugares Jesus passa,
mas na igreja ele permanece, ele vive no meio da igreja. Ele é aquele que anda entre os 7 castiçais. Ele é aquele que diz em Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é aquele que diz em Mateus capítulo 18, versículo 20: aonde estiver reunido 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio. E nesta noite eu não tenho dúvida, Ele está no nosso meio, e Ele deseja nos abençoar. Aleluia! Observe que em alguns lugares, pastor Ezequiel, ele passa em alguns lugares. Você acha que Jesus não passa no bar, através do seu espírito, para convencer alguém? Sai daí, não é o teu lugar. Você acha que Jesus não passa numa casa de show, uma boate, um baile, como o pastor Ezequiel já testemunhou? Estava lá num baile, o pessoal dançando, requebrando, e Deus passou por lá e disse: sai daqui, não é o teu lugar. Eu estava, irmãos, desviado, vivendo uma vida ímpia, uma vida vergonhosa. Estava eu no estado de Goiás, sendo ferramenta nas mãos do inimigo. Mas um dia, enquanto eu dormia, uma voz falou no meu ouvido: sai daqui hoje, é a última oportunidade que eu estou te dando. Ou seja, eu lá no mundo de miséria, de iniquidade, de pecado, uma vida amaldiçoada, mas Jesus passou por mim, e eu aproveitei a oportunidade naquele dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Saí daquele ambiente. Quando eu saio daquele ambiente, meses depois eu fico sabendo: um morreu, outro se deu mal, outro caiu em cana. Jesus passa em muitos lugares. Cabe a nós aproveitar a oportunidade. A Bíblia diz que ele ia passando, e ele entra em Jericó e vai passando por ela. Por favor, querido irmão, projeta aí Isaías 55:6. Isaías capítulo 55, versículo 6. A Bíblia vai nos dizer para nós aproveitar as oportunidades que temos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluia. Existe o risco dele se distanciar, existe o risco dele abandonar o ambiente. Israel sofreu várias vezes porque não deu a devida atenção à presença de Deus, e por 2 vezes pelo menos o Senhor Deus saiu do meio de Israel. E quando Deus saiu do meio de Israel, a nação pereceu. O profeta Ezequiel vai descrever isso no seu livro, que ele viu a glória de Deus se levantar e ir embora. A glória de Deus foi embora, irmão, acabou. Acabou. Isso aqui vira um nada. A glória de Deus foi embora da minha vida, da tua vida, acabou. Nós caímos na mais terrível sarjeta da vida. Jesus, ele vai passando, e nós devemos aproveitar as oportunidades que temos. Eu não sei se tem alguém no nosso meio visitando, pelo menos me parece que não tinha. Mas se tiver alguém no nosso meio nos visitando, saiba, Jesus está aqui nesta noite para te dar uma oportunidade de salvação. A Bíblia diz que Jesus está passando pela cidade, e havia na cidade, Lucas capítulo 19, versículo 2, havia na cidade um homem. Você pode repetir a palavra um homem? Um homem. Ora, naquela cidade não havia só um homem. Não sei quanto era a população de Jericó naquele período, se era 10 mil, se era 20 mil, se era 30 mil. Mas a Bíblia vai dizer sobre um homem. Um homem. Um homem. Irmão, você não tem a ideia do que Deus é capaz de fazer em favor de uma única pessoa.
você não tem a ideia também do que Deus é capaz de fazer através de uma única pessoa. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra para que estejam com Ele. E Deus, Ele para por causa de uma única pessoa, por causa de um único homem, por causa de uma única mulher. Jesus para tudo o que está fazendo quando Ele enxerga em um homem, em uma mulher, um coração quebrantado, contrito, um coração disposto a adorá-lo, um coração disposto a servi-lo, um coração disposto a fazer a sua obra, aleluia, com fidelidade na terra. Um homem, apenas um homem é o que Deus procura nesta noite. Aleluia. Existia um homem naquela cidade chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico. Publicanos, uma classe conhecida como traidores da nação, a escória da nação. Se Jericó era a escória da nação de Israel, os publicanos, habitantes de Jericó, era a escória da escória. Havia um homem chamado Zaqueu, e este procurava ver quem era Jesus. Queria saber quem era Jesus. Tinha uma curiosidade de saber quem era Jesus. É muito triste constatar que muitos cristãos não têm mais essa curiosidade de saber quem era Jesus. E o culto de terça-feira clama contra nós. A escola bíblica dominical clama contra nós, nos acusa. A Bíblia empoeirada é testemunha contra nós. Mas havia ali um homem que queria saber quem era Jesus. E é intrigante, irmãos, que em Mateus, por favor, projeta aí para nós, irmão, Mateus capítulo 16, versículo de número 13 ao versículo 16 também. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. A Bíblia vai dizer: chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí a continuidade vai dizer: e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus replica dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, por favor. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Quem é Jesus? Zaqueu queria saber quem é Jesus, e nesta noite nós sabemos quem é Jesus, o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele está no nosso meio, Ele é digno de glória, de honra, de louvor e de exaltação. Aleluia, aleluia. Zaqueu queria ver quem era Jesus, saber quem era Jesus. Existia um homem, um príncipe entre os judeus, que também tinha essa curiosidade, e foi ter com Jesus à noite para conhecer, para ver quem era Jesus. O seu nome é Nicodemos. E Jesus vai dizer a ele em João capítulo 3, versículo de número 3, Jesus vai dizer a ele que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Cristo. Ninguém pode saber realmente quem é Cristo se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Mas a igreja genuína e verdadeira, que nasceu da água e do Espírito, esta sabe quem é Jesus, esta vê Jesus, esta contempla Jesus e não consegue ficar calada diante da glória dele manifesta no meio da igreja. Aleluia, aleluia. Vamos para o encerramento.
Zaqueu queria ver, saber quem era Jesus, mas a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, um homem pequenininho, baixinho, e Jesus acompanhado de uma grande multidão. Mas ele ouviu falar de Jesus. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 10, ele vai nos falar que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ele ouviu falar de Jesus, e a fé genuína, verdadeira, foi gerada no coração dele pelo Espírito Santo através da palavra. Olha a importância da palavra. Olha como o crente tem que estudar a palavra. Lá em casa, às vezes, a Michele e os meninos, eu acho que se assustam, porque às vezes eu estou lá no quartinho, onde tem os livros, onde eu tenho o meu espaço, que não é só meu, porque tem dia que eu tenho que tocar eles de lá para poder usar. É o teclado do... Agora, irmão, é o teclado do Jontas, é o instrumento. Meu Deus do céu, era só meu, não é mais. Mas às vezes eu estou lá sozinho, meditando, e de repente, eu não me contenho. Uma alegria enche o meu espírito, eu solto uma risada, sinto a presença de Deus. Eu acho que eles ficam preocupados, talvez. Acho que não. Mas irmãos, é maravilhoso meditar na palavra. Esta palavra nos alimenta, nos fortalece. Quantas vezes a gente está para baixo, desanimado, angustiado, mas a palavra traz fé ao nosso coração. E a palavra diz: levanta, não é o fim não, caminha mais um pouco, insiste mais um pouco. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu falar de Jesus, mas nós não apenas ouvimos falar, nós conhecemos quem é Jesus. Temos motivos a mais para perseverar na fé. Vamos lá, irmãos, encerrando. A Bíblia diz que esse Zaqueu, ele vai correr, os irmãos conhecem bem a história dele, e ele vai subir em uma árvore, na expectativa, sabia ele que Jesus ia passar por ali. É interessante isso, que ele sabe aonde Jesus vai passar. E os crentes genuínos, verdadeiros, embora tenham em si a presença do Espírito Santo, sim. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Mas os crentes genuínos e verdadeiros sabem por onde Jesus vai passar. Terça-feira Jesus vai passar lá na igreja. Vai dar trabalho subir na figueira, mas eu vou subir. Quinta-feira Jesus vai passar lá. Quarta na oração Jesus vai passar lá. Sábado de manhã na oração Jesus vai passar lá. No evangelismo Jesus vai estar também. Vai dar trabalho ir, mas eu vou ir. Domingo, escola dominical, domingo à noite ele vai estar lá, eu vou ir lá. O crente genuíno sabe que a presença de Jesus se manifesta na igreja, e por isso ele quer estar na igreja. Ele sobe na figueira, e aí a Bíblia diz que Jesus vem caminhando, uma grande multidão apertando Jesus de um lado do outro. Quando chega próximo daquela figueira, Jesus para, e toda a multidão é obrigada a parar por causa de um homem. Olha a fé de um homem, movendo céus e terra. E Jesus vai dizer, o texto que nós lemos, Zaqueu, versículo 5 do capítulo 19: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ter Jesus em casa é outra mensagem já, né? Ter Jesus em casa.
Aleluia. Teve um casalzinho que vai fazer a lista de casamento de convidados, bodas de Caná da Galileia. Certamente colocou o nome do prefeito, do vereador, do empresário, do contador, colocou o nome de um monte de gente, mas não se esqueceu de colocar um nome, o nome de Jesus, como convidado. E a festa vai acontecer, a casa está cheia, acaba o vinho, só fica água. Seria um vexame, seria uma tristeza, mas lá naquela casa estava Jesus. E Jesus diz: enche as talhas de água, que o milagre vai acontecer. Este casamento não será frustrado, porque eu fui convidado para estar no meio dele. Querido irmão, receba uma palavra profética da parte de Deus. O teu casamento não será destruído, porque Jesus está no meio dele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus em casa. Jesus em casa. Aleluia. Ele gosta de estar em casa. Para coisas grandes é importante ter Jesus em casa, mas para coisas relativamente pequenas também é importante ter Jesus em casa. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 do livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, que a sogra de Pedro estava com febre, estava enferma. E no versículo de número 31 diz a palavra do Senhor Deus, que o Senhor Jesus, estando em casa de Simão, André e Pedro, a partir do versículo 29 vai dizer isso. No versículo 31 a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai curar aquela mulher daquela enfermidade de forma imediata. A presença de Jesus está na tua casa, querido irmão. Você pode impor as mãos sobre os teus familiares, sobre o teu filho, e orar por eles, para que Jesus cure, para que Jesus liberte, para que Jesus abençoe. Aleluia. Aleluia. Hoje eu quero estar na tua casa. Tinha um importante judeu chamado Jairo. Sua filha estava enferma, e a enfermidade se acelera e leva ela à morte. Mas ele pega Jesus e leva ele até a sua casa. Chegando em casa, o povo desesperado, chorando, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Aleluia. Tudo por quê? Porque Jairo conduziu Jesus até a sua casa. Jesus está aqui no nosso meio, mas Ele vai retornar com você para a sua casa nesta noite. E a sua semana será uma semana de vitória, será uma semana de bênção, será uma semana de milagre, será uma semana de respostas, porque Jesus estará com você. Aleluia, louvado seja Deus. Jairo teve a sua filha ressuscitada por Jesus. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Urabachori manda calabahaya. Haramachori anda calahai. Aleluia. Ele desceu, levou Jesus para casa, e o milagre aconteceu. O maior de todos os milagres. Zaqueu foi salvo por Jesus Cristo. Zaqueu foi perdoado, transformado por Jesus Cristo. Prosperidade, cura, felicidade, alegrias, conquista, tudo isso é importante, irmão. Mas o maior milagre de ter Jesus em casa é porque
Quando Jesus está nas nossas vidas, nós somos transformados por Ele, nós somos transformados pela glória da sua presença maravilhosa. Zaqueu vai dizer: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir, Senhor. Eu vou dar parte dos meus bens aos pobres. Se eu prejudiquei alguém, eu vou distribuir, vou restituir 4 vezes mais, Senhor. E Jesus vai dizer no versículo 9: disse Jesus: hoje, não é ontem nem amanhã, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se coloca de pé. Eu gostaria de convidar aqui à frente pessoas que desejam receber oração por suas famílias. Venha rapidinho, nós não podemos estourar o horário. Venha, não tenha medo, nem vergonha. Você não está diante de um obreiro apenas, você está diante do Senhor Jesus, que é o dono desta igreja, que abençoa a igreja do altar, a partir do altar. Aleluia. Arabashuri andekanda labashá. Aleluia. Eu não sei, pelo menos não foi apresentado, mas eu gostaria de perguntar se tem alguém no nosso meio visitando, que está desviado dos caminhos do Senhor, ou quem sabe nunca serviu ao Senhor, mas hoje deseja fazer como Zaqueu, entregar-se a Jesus Cristo e permitir que Ele transforme a sua vida e a sua casa. Se tem alguém nesta condição, levante assim a sua mão, nós iremos orar por você. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus ou reconciliar-se? Provavelmente não, né? São todos de casa. Nós iremos orar neste momento. Aleluia. Jesus tem coisas maravilhosas para fazer no nosso meio. A glória de Jesus Cristo está sobre a igreja do Jardim Silvino. Nós estamos vendo com os nossos olhos o agir de Deus sobre esta igreja, e coisas muito maiores estão por vir. Mas vamos fazer como fez Zaqueu. Vamos se lançar aos pés de Jesus, totalmente entregues a Ele. Ele deseja te abençoar a tua casa, a tua família. Aleluia. Eu vou pedir para o anjo da igreja, o pastor Ezequiel, fazer esta oração. Como representante de Deus aqui, o anjo da igreja vai impetrar bênção sobre a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Querido e soberano Deus que está no céu, depois de ouvir a tua santa e gloriosa palavra, Pai, aqui estão os teus filhos diante de ti, diante de mim, diante da tua palavra. E como profeta do Senhor, eu profetizo vitória da parte de Deus. Todo empecilho, aquilo que é para nós, Senhor, impossível, para removê-lo, remove do meio das famílias, Pai. Remove, Senhor, tira, Senhor. Eu creio no milagre, transforma, faz o milagre, transforma, faz o milagre, em nome de Jesus. Estou agradecido
agradecido, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito pelos teus filhos. Ó Papai, no nome de Jesus. Amém. Pode ir glorificando a Deus.